Mais uma vez eu quero louvar a Deus e agradecer a Ele pela presença de cada um de vocês, amém? Em especial aqueles que estão nos honrando aqui pela primeira, segunda vez, pessoal em casa também, talvez esteja ouvindo pela primeira vez, quero dar as boas-vindas a todos vocês, e o desejo do meu coração, queridos, é um texto que está em 1 Coríntios capítulo 14, que diz que quem o profetiza faz para edificar, encorajar e consolar. O desejo do meu coração é que seja promovido isso na sua vida nessa noite, amém? Você possa sair daqui edificado, encorajado, consolado, cheio de fé em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E eu quero orar com vocês, pedir para que Deus possa usar minha vida como boca dele para falar a sua igreja, aqueles que vão ouvir a mensagem, mas também possa ajudar vocês agora a preparar o coração como uma boa terra para receber. Porque eu acredito que para que a mensagem tenha uma real eficácia, precisa dessas duas partes. Aquele que vai comunicar precisa de graça de Deus, porque se for na minha capacidade, inteligência, estudo, não vai acontecer. Então preciso da graça de Deus, da unção de Deus, mas também precisa que você esteja com o coração preparado. Porque muitas vezes pode estar aqui cheio da graça e da unção, se o seu coração estiver fechado, querido, às vezes você não recebe aquilo que Deus tem para falar com você. Então, que o seu coração esteja preparado como uma boa terra. E que o Senhor possa usar a minha boca para falar ao seu coração. Amém? Feche seus olhos por um instante, antes de nós lermos o texto. Deixa eu orar com você. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por mais um domingo que estamos aqui nesse santo lugar. Um lugar separado, em que a gente vem como igreja para te adorar, para te bendizer, para ter essa comunhão com os irmãos, comunhão que nos fortalece, edifica. Mas também, Pai, nós estamos aqui porque desejamos, ansiamos te ouvir a tua voz, ouvir a direção do Senhor para as nossas vidas, ouvir o Senhor falar conosco através do teu Santo Espírito. E é isso que eu peço ao Senhor. Espírito Santo, fala conosco, usa a minha vida como boca do Senhor, como ministro da tua palavra para falar à tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o coração dos meus irmãos estejam preparados aí como uma boa terra para receber a semente preciosa da tua palavra. Assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu quero dar uma ênfase no versículo 3, no verso 4 que nós vamos ler, diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém, queridos? Até aqui nós vamos ler por enquanto. Amados, a gente costuma ouvir da nossa liderança, a nossa liderança maior, em especial aqui do pastor Eibe. Eu creio que você já ouviu uma frase do nosso pastor, e você viu os pastores ali também dizer que essa vida com Jesus é maravilhosa. Já ouviu dizer isso, nossos pastores? Que essa vida com Jesus é bom demais viver com Jesus. Você concorda com isso? Ergue a mão quem concorda com isso. Você concorda que viver com Jesus é maravilhoso? É bom demais? Ergue a mão, deixa eu ver. Amém. Talvez você ergueu a mão aí junto com os outros, né? Talvez você ergueu a mão, mas eu não sei, no seu coração, de repente você não está achando tão maravilhosa essa vida com Jesus.
Mas eu quero dizer para você, queridos, que com certeza essa afirmação é verdadeira. Viver com Jesus é maravilhoso. Viver com Jesus é bom demais. Mas não significa, queridos, isso não significa que o contexto que a gente vive é um contexto como se fosse uma festa, onde a gente só pensa em se divertir, só pensa em desfrutar de coisas boas. Não é isso que significa quando a nossa liderança diz que viver com Jesus é maravilhoso, é bom demais. Amém? Eu acredito que essa afirmação, ela tem mais a ver com o que o apóstolo Paulo diz, lá no texto de Filipenses capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, onde ele diz que eu aprendi a me adaptar em qualquer circunstância, e eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando a gente fala que viver com Jesus é maravilhoso e é bom, eu acredito que tem mais a ver com essa afirmação, de aprender a se adaptar e de aprender a se contentar em toda e qualquer circunstância que nós possamos passar. Amém, amados? E eu vejo, queridos, que quando eu olho para a Bíblia, que o contexto que a gente vive, como eu disse aqui, não é um contexto em que a vida parece uma festa, que viver com Jesus é festa, é só se divertir, é só pensar em desfrutar das coisas boas. Não, a gente festeja sim, tem momentos de festejar, se alegrar, jubilar, mas eu creio pela palavra de Deus que o contexto que a gente vive é um contexto de guerra. Eu creio que o contexto que a gente vive é um contexto de guerra, e eu quero citar alguns textos, se der para ir me acompanhando aí, no telão. Eu quero só citar alguns textos que nos falam sobre isso. 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, a Bíblia diz que Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, que nenhum soldado se deixe embaraçar com os negócios dessa vida civil, já que ele deseja agradar quem o alistou. Paulo falou que nenhum soldado vive, que contexto está um soldado, queridos? Hein? Guerra. Então a Bíblia nos compara, faz uma analogia e nos compara a soldados, que não se embaraça com as coisas dessa vida, porque foi alistado, arregimentado no exército de Cristo, no exército do nosso Deus. Então, quando eu olho para isso, eu vejo que o contexto que nós nos encontramos é um contexto de guerra. Lá em 2 Timóteo também, capítulo 4, verso 7, Paulo diz aquele famoso texto: eu combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a minha fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, vai dar a mim, mas não só a mim, a todos aqueles que amam a sua vinda. Então eu combati o bom combate. Olha novamente dizendo aí, queridos, é um contexto de, quem está em combate está em guerra. Um outro texto que eu vejo que nos mostra que o contexto que nós estamos é em guerra, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 17, aquele texto que nós conhecemos muito bem também, que Paulo fala para nos fortalecermos no Senhor, no seu forte poder, né? Para que a gente venha se revestir com toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Fala até do nosso inimigo não é carne e sangue, não são as pessoas, não é o pai, não é a mãe, não é a mulher, não é o marido, né? Não são as pessoas, mas são principados, potestades. Mas ele diz para a gente se revestir como soldado, colocar a armadura. Então ele está falando de um contexto de guerra, e naquele contexto, as armas deles, o que eles usavam não é isso. Ele fala, colocar o capacete da salvação, né? A couraça da justiça, o cinto da verdade, usar o escudo da fé, que eram as armas deles, a espada do Espírito, né? Calçar os pés com as sandálias do Evangelho da Paz. Ele fala de colocar uma armadura, para que a gente vá e combata e resiste às investidas do nosso inimigo. Então eu quero dizer para você, o contexto que nós nos encontramos como igreja, nós nos encontramos em guerra. Amém, amados? Nos encontramos em guerra. Eu vejo isso quando eu olho para a palavra de Deus. E se a gente quer vencer essa guerra, queridos, se nós queremos chegar ao final como vencedores, se a gente quer terminar bem, porque a Bíblia diz, queridos, que é melhor terminar bem do que começar bem.
Lá em Eclesiastes 7:8 fala que o fim das coisas é melhor do que o começo. De repente você não começou nem muito bem. De repente na sua caminhada aí você está até meio, né, dando uma balangada. Mas o importante, ou o mais importante, é você terminar bem, queridos. Terminar a corrida, terminar bem, combater o bom combate, guardar a fé, né? Mas a Bíblia fala sobre isso, que é melhor terminar bem do que começar bem. E se a gente quer chegar ao final, se a gente quer terminar bem, tem algo, queridos, que é extremamente vital para as nossas vidas. Se eu e você queremos terminar bem, algo que é extremamente vital, e isso que é extremamente vital, que é o tema da minha ministração nessa noite, é: nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Você pode dizer isso para o seu irmão? Meu irmão, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Fala para o seu irmão da direita, da esquerda aí. Nunca pare de lutar. Não para de lutar, querido. Se você quer chegar lá, não para de lutar. E essa mensagem é para você. É para você que talvez chegou aqui hoje, ou esteja vendo essa mensagem via online, agora ou posteriormente. Você que chegou aqui, queridos, talvez estava pensando em desistir. Você que estava desanimado. Você que falou assim, ó, chega, cansei de lutar. Não aguento mais. Vou parar. Não vou mais lutar. Cansei. Cansei, pastor. Lutei até aqui. Cansei de lutar. Essa mensagem é para você, querido. Que Deus fale ao seu coração em nome de Jesus. Nunca pare de lutar. E aqui eu quero falar 3 coisas dentro dessa mensagem. A primeira delas é: por que não devo parar de lutar? Motivo, aliás, primeira, motivo para não desistir. Motivo para eu não desistir. Por que eu não devo parar de lutar, pastor? Qual é o motivo que eu tenho para não desistir? Segundo lugar, queridos, que eu quero falar sobre testemunhos que nos mostram que é possível sim não desistir e chegar até o final. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes no sentimento e na situação, você está sentindo, não dá, não consigo, não é possível mais. Eu quero dizer para você que é possível sim. É possível você continuar, não desistir, e é possível você chegar até o fim. E eu quero falar sobre alguns testemunhos que mostram que é possível a gente não desistir e chegar até o final. E em terceiro lugar, eu quero falar com você, aqui, né, o segredo, pastor, motivo para eu não desistir, testemunhos que me diz que é possível não desistir. Em terceiro lugar, o que está faltando? Me ajuda a pregar aqui. O que está faltando? Eu vejo um motivo para não desistir, eu tenho testemunhos para não desistir. Agora o que falta? O que falta, Tiagão? Pastor, como que eu faço para não desistir? Sempre quando eu estou montando a pregação, estou esboçando, estou buscando de Deus, eu costumo particularmente, às vezes, trabalhar a pregação, eu sempre vou conversando com Deus e fazendo em forma de perguntas, como se eu estivesse sentado aí com vocês. Mas como que eu faço? Na hora ali, o que é que será? Qual é a pergunta que vem? O que eu faço? Tudo bem, pastor, falou para não desistir, mas qual é o segredo para não desistir? Então eu quero falar essas 3 coisas com você. Motivo para não desistir, testemunhos que nos mostram que é possível não desistir e lutar até o fim, e como não desistir. Então vamos lá, primeira coisa que eu quero compartilhar, motivo para não desistir. Por que eu não devo parar de lutar, pastor? E qual o motivo para eu não desistir? Eu quero que você, aí em Hebreus mesmo, capítulo 11, verso 35. Hebreus 11, 35. Capítulo anterior que nós lemos, no capítulo 11, verso 35.
Vamos ler alguns textos. Vai projetando bem rapidinho para mim, tá bom? 11:35 diz assim: houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados. Para quê? Por quê? Para poderem alcançar uma ressurreição superior. Versículo, aí no capítulo 11 mesmo, verso 39 e verso 40. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Verso 40. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. 2 Coríntios 4, verso 16 ao verso 18. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estamos nos desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Próximo. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna, que tem mais peso, que pesa mais do que todos esses sofrimentos que nós estamos passando. Assim, nós fixamos os nossos olhos, não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos, porque o que vemos é transitório, é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Apocalipse capítulo 2, verso 10, diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que eu não devo parar de lutar? Qual o motivo para eu não desistir? Pastor, eu quero falar sobre um motivo, poderia falar em números, mas um motivo, queridos. Porque o que Deus tem preparado para mim e para você, para as nossas vidas, é algo muito superior, é algo muito melhor do que qualquer bênção, do que qualquer prazer, do que qualquer recompensa que a gente possa ter nesse mundo. Capítulo 11, queridos, quando você pega para ler o capítulo 11 de Hebreus, está falando, é conhecido como a galeria dos heróis da fé, e está falando da história de homens e mulheres, que por causa da sua fé, eles não desistiram, eles não pararam de lutar, e como diz esses textos que nós lemos, por quê? Porque eles viam algo além, eles se recusaram a ser libertados, foram torturados, cerrados ao meio, expostos ao fogo, porque eles enxergavam algo superior, para obter algo muito melhor do que qualquer presente, qualquer bênção, qualquer recompensa que a gente possa receber aqui. E no texto de Coríntios que a gente leu, queridos, fala que os sofrimentos que nós passamos, as lutas que nós passamos, comparado com aquilo que nos aguarda, quando a gente olha para aquilo que nos aguarda, a recompensa que nós teremos com o Senhor na eternidade, o que nós estamos passando aqui, não pode nem se comparar. Então, pastor, por que eu não devo parar de lutar, não devo desistir? Porque o que Deus tem para nós, para mim e para você, é muito superior, é muito melhor, é muito maior do que o que nós estamos vivendo aqui, do que o que nós temos aqui, que é passageiro, é transitório, vai passar. Por mais que nós desejamos, e eu acredito que vamos viver muitas bênçãos, muitas vitórias, não pode se comparar com o que há de vir. E esses homens, que passaram tantas coisas, por amor a Cristo, e não negaram a sua fé, eles só permaneceram, não desistiram e resistiram, porque eles viam, com os olhos da fé, eles viam além, eles viam o que havia preparado para eles, o que Deus tinha preparado para as suas vidas. Amém, queridos? Sabe por quê, amados? Muitas pessoas não se sentem motivadas a continuar, não se sentem, não conseguem enxergar, pastor, eu não consigo enxergar razão para continuar lutando. O senhor me desculpa,
né? Fala que viver com Jesus é bom, é maravilhoso, Ele tem isso, Ele abençoa, mas de verdade eu estou cansado, eu não consigo ver razão, eu não enxergo razão na minha vida para continuar lutando. Agora, você sabe por que isso acontece, queridos? Às vezes fala assim, não é porque a luta está tão terrível, e eu sei que tem lutas, queridos, lutas que são terríveis, que parece que vai nos esmagar, mas eu acredito que não é por causa da luta. Tem pessoas que eu acredito que estão desmotivadas e perderam a esperança, não querem continuar lutando, não é por causa do tamanho da luta, mas é porque elas tiraram os olhos daquilo que é o principal. Elas tiraram os olhos do que é principal, do que tem mais valor. E quando eu digo principal e do que é o melhor, eu não estou dizendo que as outras coisas não tenham o seu valor. Que coisas que nós temos nessa vida, nesse tempo, coisas que são valiosas, preciosas, têm o seu valor, né? Mas o que eu estou dizendo é como diz o texto, do que é o principal, que as coisas daqui comparada com o que nos aguarda, o valor é pequeno. Então muitas vezes a gente está cansado e pensando em desistir. É com muito carinho que eu quero dizer para você, não é porque a luta está tão grande, a prova está tão grande, é porque muitas vezes na caminhada a gente tirou os olhos do que nos aguarda. Nós tiramos o pensamento, como diz em Colossenses capítulo 3, verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto. Nós tiramos o pensamento das coisas do alto. A gente está com a mente mais nas coisas dessa vida, nas coisas presentes. E aí a gente começa a olhar muito para cá, muito para as coisas dessa vida. E aí a gente começa, quando vem as lutas, vem os gigantes, vem as adversidades, a gente começa a perder forças, ânimo, esperança, e chega a tal ponto que a gente fala, estou cansado, não quero mais lutar. Mais uma vez eu quero dizer para você, não é por causa do tamanho da sua luta, meu irmão. É porque nós tiramos os olhos do que tem mais valor. Nós tiramos os nossos pensamentos. Na caminhada a gente começou a pensar tanto, está tão preocupada com as coisas dessa vida, que se esquece do que Deus tem preparado para nós. Hoje é dia de ceia. Nós fazemos menção do que Jesus fez, um dia Jesus vai voltar para nos buscar, nós vamos estar num lugar com Ele, o Paulo falou aqui, né, sobre a ceia, vamos estar ceando com Ele num banquete maravilhoso, né, vamos ter um novo corpo, um corpo incorruptível, que não habita mais o pecado, tanta coisa, e a gente às vezes se esquece disso, se esquece, e começa a focar, por mais que a gente saiba, a nossa mente está muito preocupada, com as coisas do trabalho, com as finanças, com as conquistas, com as lutas que estamos passando, com as afrontas, com as mágoas, com tantas coisas, a gente começa a focar nisso, e tira os olhos, e a palavra diz, coloquem e fixe os olhos, não no que se vê, mas no que não se vê. O que se vê aqui é passageiro, é transitório, o que não se vê é eterno. Coloquem os pensamentos nas coisas do alto. Então por isso muitas vezes estamos desanimando, queridos. Isso deve nos levar a refletir que, se a gente tem pensado em parar de lutar, desistir, talvez seja porque nós temos tirado os nossos olhos do que é o mais importante. E temos ocupado a nossa mente somente com as coisas dessa vida. Mais uma vez, olha o que eu estou dizendo. Às vezes temos tirado os olhos e ocupado somente com as coisas dessa vida. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que só tem que pensar lá. Não, nós pensamos nas coisas daqui, desejamos coisas aqui, mas não pode ser a nossa mente cativa, presa aqui, e os olhos somente nas coisas daqui. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se eu não me engano, 1 Coríntios 15, 19, é aquele texto que diz, se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos miseráveis. Aí você vai perder forças, você vai desanimar, você vai querer parar e vai desistir. E olha aqui o que eu vou dizer para você, se você não cuidar, você pode não chegar até o final da corrida. Você pode não chegar e terminar essa luta, pode perder a guerra, meu irmão, né? Mas ele diz, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, ele não está falando que você não tem que ter esperança para as coisas dessa vida, preste atenção, tenha esperança sim, para as coisas dessa vida,
para as vitórias, para as conquistas, tenha esperança, mas não pode ser somente para as coisas dessa vida. Porque se for somente para essas coisas dessa vida, a Bíblia nos chama de miseráveis. Miseráveis. Amém? Por isso eu acredito, queridos, que parar de lutar, ou continuar lutando, tem mais a ver, não com o tamanho da luta que a gente está enfrentando, mas tem mais a ver com o nosso coração, né? Tem mais a ver com aquilo que está no nosso coração, porque você já viu, acredito que você já testemunhou, já viu história de pessoas, tem pessoas, queridos, que passaram por lutas tão terríveis, tão grandes, e não desistiram, não pararam, não desanimaram, não retrocederam, e outras pessoas, que entre aspas, passaram por lutas, que aparentemente, não tão grandes, e pararam, desistiram, retrocederam, desanimaram, não querem mais lutar, se cansaram e não têm lutado, e outras que passaram por lutas muito maiores, mas estão lá, não desistem, não retrocedem, não param de lutar. Por que isso, queridos? Não é o tamanho da luta, não é o tamanho do gigante, tem a ver com o nosso coração. Ontem nós ouvimos aqui no Vigilão, acho que foi a Tati que falou, que sobre todas as coisas que devemos guardar, guarda o seu coração, porque disso depende toda a sua vida. Guarda o seu coração. Para a gente entender um pouquinho melhor, na tradução de linguagem de hoje, esse texto, Provérbios 4, 23, eu quero ler com vocês, Provérbios 4, 23, na tradução, linguagem de hoje. Na linguagem de hoje diz assim, queridos, a linguagem NVI fala, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Na linguagem de hoje, para nos dar uma clareza melhor do texto, diz assim, tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então quando fala de guardar o coração, queridos, cuidado com aquilo que você anda alimentando a sua alma, os seus pensamentos, porque aquilo que você está alimentando vai dirigir a sua vida. Vai dirigir a sua vida. E se o que você está alimentando, os seus pensamentos, não forem coisas boas, não estão alinhados com a palavra, é para onde você vai. É o que vai te dirigir, é para onde você vai. Aquele texto que fala também, assim como o homem pensa na sua alma, assim ele se torna. Assim ele vai ser. Então tenha cuidado com o que está ocupando a sua alma, o que está ocupando a sua mente, porque isso vai dirigir a sua vida. Então mais uma vez eu quero repetir para você, que tem pensado ou pensou em desistir, em parar, está cansado, não é o tamanho da sua luta, não é o tamanho do seu gigante, mas é o seu coração. Talvez você não guardou o coração, e muitas coisas entraram no seu coração, muitas coisas entraram na sua mente, muitas coisas entraram na sua alma, e isso tem te deixado cansado, fadigado, a ponto de você falar, não aguento mais, mas é porque você não guardou o coração, e teve coisas que entrou, teve setas que entraram, e isso tem desgastado, desanimado, tirado as suas forças, ao ponto de querer fazer você desistir e parar. Tem um texto que diz, Mateus capítulo 6, o verso 21, que diz assim, aonde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Aquilo que você tem de mais precioso, aquilo que você mais valoriza, é onde vai estar o seu coração, querido. Então guarde o seu coração, queridos. Guarde o seu coração. Deixa eu dar um exemplo para vocês isso aqui. E isso foi uma das coisas, eu meditando, e uma das coisas que me inspirou também a trabalhar essa mensagem. Fora outras coisas que Deus foi ministrando ao meu coração.
Esses dias, eu saí para trabalhar à tarde como motorista de aplicativo. E a gente, né, conversa com muitas pessoas, vê diversas histórias. E esses dias, queridos, eu saí para trabalhar e eu encontrei um jovem bonito, né, tudo, aparentemente bem sucedido no trabalho dele, compartilhou um pouquinho do trabalho dele comigo. E aí eu conversando com ele, eu sempre busco uma oportunidade, às vezes, de falar da palavra, de evangelizar, de abençoar, de orar, eu aproveito para, né? E aí eu conversando com esse jovem, queridos, ele começou a abrir um pouco da vida dele comigo. E aí ele falou assim para mim, eu estou cansado de lutar. Preste atenção nisso aqui, queridos. Ele falou assim para mim, eu estou cansado de lutar. E aí eu perguntando para ele, né, o motivo, o que era, ele falou assim, tem uma luta que eu travo já faz um tempo, que é contra a homossexualidade. E eu estou cansado. E aí ele falou isso e eu comecei, né, tentar falar algo da palavra para encorajar ele, para falar o que Deus tem preparado para nós. Tomando muito cuidado, não julgar, não apontar, ao contrário, né? E aí a hora que eu fui tentar falar algumas coisas para ele, do que Deus tem, da palavra de Deus, o que me chamou a atenção, foi que ele falou assim, eu sei de tudo isso, eu já conhecia Jesus, eu tive experiências tremendas com Deus. Aí ele falou para mim, eu tive experiências, eu conheço a palavra, eu sei que o que eu estou fazendo não é certo. Ele falando para mim, eu sei que não é certo. Eu já sei de tudo isso. E aí ele falou, não, eu conheço. Quando eu comecei a falar, ele falou, eu conheço. Eu fui num retiro assim, eu tive experiências tão tremendas com Jesus. Eu sei que o que eu estou fazendo não é certo, né? Falou para mim. Aí eu falei para ele, mas então, ele falou assim, mas sabe de uma coisa? Eu sei de tudo isso. Mas eu não quero mais lutar, eu quero ser feliz, eu quero viver e ser feliz, eu não quero mais lutar contra isso, eu quero ser feliz. Em outras palavras ele quis dizer, eu quero dar vazão aos meus desejos, eu quero dar vazão às minhas vontades e quero viver a vida do jeito que eu quero. Queridos, isso, eu não sei nem me dizer o que. Eu vou falar o que para esse jovem? Não era um jovem que não conhecia. E aí eu até tentei falar para ele, eu falei, queridos, a sua luta é a luta de muitos outros, talvez em áreas diferentes. Ele está lutando numa área, né? Ele falou contra desejos homossexuais. Agora tem, às vezes outra pessoa está lutando, eu estou lutando para não trair a minha esposa, para não trair o meu esposo, para não cair em tentação. Você está lutando também, é pecado do mesmo jeito. Mas eu falando com ele, mas o que me chamou a atenção é isso, ele falou, eu sei o que é certo, eu sei que está errado, mas eu me cansei de lutar. Eu não quero mais lutar, eu quero ser feliz. Vocês estão me ouvindo aqui, queridos? E eu vejo que isso é algo em especial nesses tempos que tem acontecido. Não era uma pessoa ignorante em relação a Deus, em relação à palavra de Deus. Não era uma pessoa que não teve experiências com Deus, ele teve experiências com Deus. E ele estava lutando contra o pecado, como nós lemos nesse texto, nós nem entramos no texto ainda, no texto de Hebreus 12, na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. O autor está dizendo, vocês ainda não resistiram de tal maneira que se preciso for, você entregue a sua vida, mas lute contra o pecado. Lute. Lembre-se, pensem bem naquele que suportou o que ele suportou, para que vocês não se cansem nem desanimem. Lute. Não desanime. Se você sabe que é pecado, luta contra isso. Não é fácil não. Não é fácil, Jesus disse que não seria fácil, mas Ele disse também que Ele nos daria graça para combater, graça para vencer.
Só que tem algo que Ele não faz por nós, queridos. Tem algo que Ele não faz. E infelizmente foi o que eu ouvi desse jovem. Esse jovem diz: eu não quero. Eu conheci, eu sei que é errado, mas eu não quero mais. Eu quero, em outras palavras, eu quero curtir a minha vida do jeito que eu quero e me dá prazer. E ele até diz, olha só o que ele me disse, queridos. Eu sei que é um engano na mente, mas ele me disse até assim: eu sei que, conforme está na Bíblia, às vezes posso até ser condenado, mas eu vou ser feliz. Vocês estão me entendendo, queridos? O que eu quero dizer com isso? Amados, servir a Jesus não é só flores. Nós estamos num contexto de guerra, e nós vamos lutar todos os dias, batalhas todos os dias. Nós vamos lutar contra o pecado todos os dias. Nós vamos lutar para não pecar, para não cair em tentação, para fazer o que é agradável a Deus todos os dias. Só que você e eu precisamos decidir no nosso coração, não parar de lutar. Mas muitas vezes, o porquê paramos de lutar, e aqui eu volto, porque, queridos, muitas vezes podemos tirar os olhos do que é o alvo, o principal, do que nos aguarda, e nos entreter com prazeres momentâneos, passageiros, que são prazerosos, mas que no final vai nos conduzir à morte. E tem pessoas, eu falo isso porque eu já conversei com outras pessoas, tem pessoas que estão abrindo mão dos tesouros eternos, da vida eterna, daquilo que Deus preparou para nós, para viver um tempo de gratificar a sua carne, para dar vazão aos seus desejos, para ser feliz. E eu até disse isso para ele na conversa. Eu falei: eu acredito que Deus quer que todos nós sejamos felizes. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus não criou ninguém para ser infeliz, mas não a qualquer custo, não a qualquer preço, não ao custo de quebrar princípios e valores da palavra de Deus. Não é ser feliz passando por cima da palavra, não é ser feliz quebrando esses princípios, não é ser feliz pecando e achando que por conta de ser feliz vale tudo e Deus não vai se importar com isso. Não, eu não vejo isso na palavra. Aliás, a palavra fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir a Jesus, queridos, é abrir mão da sua própria vida. E abrir mão da sua própria vida quem quiser ganhar a sua vida, esse vai perdê-la. E não é perder, não é se matar, não é se suicidar. Quando fala esse a perderá, fala: Senhor, eu não vivo mais para mim, eu vivo para fazer a tua vontade. E se para isso eu preciso lutar contra isso, eu preciso lutar contra essas vontades, contra esses desejos, contra o pecado, eu vou lutar até o fim. Mas para que a gente consiga ir até o fim, a gente precisa colocar e fixar os olhos naquilo que é eterno, a mente, os pensamentos no que é eterno. Porque se a gente começar a olhar para as outras coisas, começar a colocar o pensamento, o coração em outras coisas, eu quero dizer para você, queridos, nós não vamos chegar até o final. E quando eu tive essa conversa com esse jovem, queridos, isso, eu não sei nem dizer o tipo de sentimento que veio no meu coração. Ao mesmo tempo um amor por ele, mas eu não sabia nem mais o que falar. Conversei com ele, orei, troquei até telefone com ele, questão do trabalho. Mas eu falar o quê? O que é que eu ia falar? Não sei orar pela vida dele, eu não sei. Quando eu fui querer evangelizar, falar algumas coisas das bênçãos que Deus tem, a pessoa fala: eu sei de tudo isso. E eu sei que é verdade, não é falar eu não acredito. Ele falou: eu acredito. Só que eu quero viver do meu jeito. E tem pessoas assim, queridos. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai, que de livre e espontânea vontade, não é porque não conheceram a Deus, não é porque não sabem da palavra, mas decidiram viver a sua vida, do jeito que quer. Mas vamos lá, segundo lugar, eu falei que eu ia falar de testemunhos que nos mostram que é possível não desistir. Nós estamos encerrando já, fica tranquilo. Testemunhos que nos mostram que é possível não desistir e lutar até o fim.
Queridos, capítulo de Hebreus, capítulo 12 que a gente leu, ele começa com a palavra assim: portanto, também nós. Ele começa com essa palavra, portanto. O que quer dizer essa palavra, portanto? Quando começa esse texto assim, portanto, Claudinei, significa que tem um contexto anterior, não é? Se ele está falando portanto, é que a Bíblia, originalmente, ela não foi escrita em versículos e capítulos. Isso aí veio muitos anos depois, até para facilitar. Mas ela aqui é uma carta só. Quando ele fala portanto, significa que tem um contexto anterior, queridos, que leva o autor, o escritor de Hebreus, a escrever o que ele escreveu no capítulo 12. E qual que é esse contexto? Esse contexto está no capítulo 11, onde ele está falando da vida dos heróis da fé, que não negaram a sua fé, foram cerrados ao meio, passaram pelo fogo, torturados, humilhados, andaram como ovelhas errantes, né? Passaram tantas coisas, mas não negaram e não desistiram da sua fé. Amém? Quando olhamos para esse texto de Hebreus 11, como eu disse, conhecido como a galeria dos heróis da fé, a gente vê o testemunho de grandes homens e mulheres, que passaram por lutas, sofrimentos, mas não desistiram. E de acordo com o texto de Hebreus 11, 35, que nós lemos aqui, eles não desistiram, queridos, porque eles almejavam algo muito superior. Eles não desistiram porque eles estavam de olho em algo superior. Amém? Se as pessoas que passaram por grandes tribulações, lutas, morreram, queridos, firmadas em sua fé em Cristo, se essas pessoas pudessem voltar e falar alguma coisa para nós, o que será que elas diriam para a gente? Pessoas aqui, se essas pessoas aqui, depois você lê na sua casa Hebreus capítulo 11, os heróis da fé. Se essas pessoas que morreram em Cristo, esse texto que diz aqui, eu vou ler só um pedacinho, Hebreus 11, que fala assim, no verso 35, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados, recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria, açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Está falando de quem aqui? Está falando do povo de Deus, cristão, filhos de Deus. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Olha só o que essas pessoas passaram, queridos. E diz o texto que, no entanto, eles não receberam aqui, mas Deus planejou algo melhor para eles, que eles vão receber junto conosco, queridos. Se essas pessoas que morreram por causa da sua fé, não negaram a sua fé, mesmo diante da morte, foram maltratados, passaram por tantas lutas, mas não abriram mão da sua fé e de honrar a Deus, se eles pudessem voltar, esses que morreram, e dizer algo para nós, o que é que será que eles diriam? O que é que vocês acham que eles diriam para nós? E se aqueles, queridos, que por causa de viver a sua vida e desfrutar dos prazeres desse mundo, aqueles que negaram a fé, não abraçaram a fé, ou se desviaram e negaram a sua fé, e morreram assim, se eles pudessem voltar, e dizer algo para nós, o que é que será que eles diriam? O que é que será que eles diriam, queridos? E eu quero dizer para você que eu vejo um texto que pode nos dar uma leve ilustração do que eu acho que essas pessoas diriam para nós. Eu quero que você abra comigo, Lucas capítulo 16. Lucas 16. A partir do versículo 19.
Eu quero que você entenda, segundo alguns estudiosos, como alguns acreditam que é, mas esse texto, segundo alguns estudiosos, ele não se trata de uma parábola. Muitos encaram como uma parábola, e nem o texto aqui diz que é uma parábola. Olha o que diz o texto, Jesus contando essa história. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, vivia no luxo, todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão perguntou: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, pois, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eu quero pegar esse trecho para dizer para você, queridos, algo que eu creio baseado nessa história. Se aqueles que morreram em Cristo, pessoas que aqui, por causa da sua fé, passaram por grandes sofrimentos, passaram por grandes adversidades, mas não abriram mão de servir a Deus, não desistiram, não desonraram a Deus, se eles pudessem voltar e dizer algo para mim e para você, eu acredito que eles estariam aqui no meu lugar nessa noite. Eu acho que não sei, em lágrimas, suplicando para vocês, falando: pelo amor de Deus, não desistam, vale a pena. Não desistam, seja a dor que você estiver passando, a luta que você estiver passando, não se compara com que no lugar onde eu estou, não se compara com o que nós vamos receber. Você precisa ver o lugar maravilhoso que eu estou, não se compara, não desiste, não para, ainda que você sofra, me perdão da palavra, igual um cachorro sem dono, não para, não desiste, porque vai valer a pena. O que nos aguarda perto, o que nos aguarda, o que você está passando perto do que nos aguarda, não é nada. Fica firme, não desiste. Eu creio que eles estariam aqui dizendo para nós: não desiste, não desiste, porque a sua fé vai ser recompensada, vai valer a pena, vai valer a pena. Em contrapartida, queridos, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que abriram mão da sua fé, aqueles que negaram ao Senhor e pereceram sem Cristo, se eles pudessem voltar por um instante e dizer algo para mim e para você, como esse rico aqui falando: ó, manda que vá lá dizer aos meus irmãos, para que eles não venham também para esse lugar de tormento, o que é que eles diriam para nós? Eu creio que eles diriam uma das coisas: maior prazer que você possa desfrutar aqui, não vale a pena para vir para esse lugar de tormento, não vale a pena. Não abra mão do que Deus tem para você, para desfrutar prazeres momentâneos e passageiros. Não abra mão, lute contra o pecado, lute, porque não vai, aqui é passageiro, aqui é transitório, mas tem algo que se chama eternidade, e a nossa escolha é aqui, é agora. Lá nós não vamos poder mais voltar atrás, lá já vai estar selado o nosso destino, com Cristo ou sem Cristo, num lugar de tormento ou num lugar de paz eterna com Deus. Não vai ter opção mais lá, a opção é agora.
O tempo de escolher é hoje. Então, querido, nada vale a pena, nada, nenhum prazer vale a pena, prazer que quebre os princípios e valores, né? Desfrutar de prazeres para negar o nosso Deus, negar a sua palavra e abrir mão do que Ele tem para nós. Mas eu disse aqui, queridos, em segundo lugar, testemunho que mostra que é possível, sim, lutar até o fim e não desistir. Primeiro, tem esses testemunhos aqui, de Hebreus 11, nós vimos aqui, eu li um pedacinho, homens que foram cerrados, torturados, apedrejados, acorrentados, zombados, escarnecidos, mas não negaram a Deus. Sabe o que isso nos mostra? Eles eram humanos como nós, sujeitos às mesmas paixões, lutavam contra o pecado como eu e você. Não pense que às vezes não tinham desejo de desanimar, de parar, de desistir. Eram como eu e você, sujeitos às mesmas paixões, mas eles não desistiram. Isso mostra para mim e para você. Eu quero dizer para você nessa noite, você que está aqui, você que está acompanhando online, não tem desculpa, é possível ir até o fim, é possível não desistir, porque não é na sua força, é na força dele. Mas se você tirar os olhos, os pensamentos, você não vai conseguir. Mas é possível. Então ninguém vai poder chegar diante de Deus, ai Senhor, o Senhor viu, eu tentei, mas não foi possível. Não vai ter desculpa para ninguém. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dar desculpas. Mas foi por causa disso, foi por causa dele, foi por causa daquele, foi por causa de tal situação. Ninguém vai ter desculpa diante de Deus. Porque a própria Bíblia e os testemunhos presentes mostram que é possível. Eu falei de testemunhos bíblicos, e eu quero encerrar aqui, queridos. Tem testemunhos de pessoas presentes, que nos mostram que é possível continuar. Eu falei só da Bíblia, mas eu acredito que de repente você conhece pessoas, que passaram ou têm passado por lutas tão terríveis, mas elas são exemplos na sua vida. Exemplos de perseverança, exemplo de continuar, de não desistir, exemplos de estar mostrando para você, não com palavras, mas com atitude, ei, é possível, fica firme, não desiste. Tem pessoas assim, às vezes a gente costuma muito olhar para o negativo, né? Naturalmente, na nossa natureza carnal, a gente costuma pensar muito o lado negativo. Um exemplo, às vezes se você vai no médico, o médico dá para você um diagnóstico de possível câncer, não sabe ainda, vai ter que avaliar melhor. Quer que você já pense? Naturalmente? Não, é câncer, é câncer. Você não vai pensar, não é câncer não, é possível, graças a Deus, possível, então não vai ser não. Geralmente você já pensa do lado, será que é câncer? Eu acho que é câncer, você já fica apavorado. Naturalmente a gente é levado meio que no negativo. Por isso que a gente já precisa da graça de Deus. Naturalmente as pessoas às vezes olham para testemunhos negativos. A gente precisa olhar, queridos, eu quero desafiar você, olha para quem tem dado certo. Olha para quem tem dado certo, para quem tem dado um testemunho de vitória. Não fica olhando para pessoas que não conseguiram. Pessoas que não têm conseguido, testemunhos que não têm dado certo. Olha para quem tem dado certo. Eu falo porque, mais uma vez, as pessoas costumam olhar para quem não dá certo. Eu já conversei com pessoas lá fora, às vezes que não conhecem a Deus ainda, quando vai falar da igreja, às vezes a igreja tem muitos homens e mulheres de Deus, mas eles costumam olhar para testemunho daqueles que estão dando mau testemunho. A igreja, aquela igreja, lá tem fulano, ciclano, beltrano, olha o testemunho dele, mentiroso, caloteiro, e não sei o quê. Por que não pega para olhar para quem está dando um bom testemunho? Por que não pega para olhar para quem está testemunhando, andando direito, sendo um homem de Deus? Não, pega para olhar para aqueles que estão dando mau testemunho. Então eu quero desafiar você, não fica olhando para o mal, olha para o bom. Olha para quem te encoraja, olha para quem está dando certo. Amém, queridos? Eu quero encerrar aqui, em nome de Jesus. Eu quero encerrar falando, encorajando você a olhar, queridos, para testemunhos. Como eu disse aqui, existem testemunhos que nos encorajam, que mostram que é possível não desistir até o fim. Aí eu citei textos bíblicos, você vai falar, mas é na Bíblia. Não,
Olha para o nosso contexto local, contexto atual. Olha aqui, eu acho que eu posso olhar nessa igreja e lembrar de pessoas que me inspiram a não desistir, que me inspiram a não parar, a continuar lutando. Deixa eu lembrar algumas pessoas aqui. Tem várias pessoas. Mas deixa eu lembrar, citar coisas específicas aqui. Olhando aqui, eu vou olhar a Dona Helena agora. Olha que a Dona Helena não estou tendo nem tanto contato com a Dona Helena. Mas a Dona Helena é um exemplo de mãe que perseverou e não desistiu do seu filho. E olha que o Adriano deu trabalho, né, Dona Helena? Acredito que hoje eu já posso falar. Adriano deu trabalho. Meu Deus, e olha, eu sou pastor, mas olha como essa mulher, a Dona Helena, me inspirou muitas vezes com a palavra dela, com a fé dela. E muitas vezes eu vendo ela falar: você é um homem de Deus, Adriano. Você é assim, mesmo em tempos em que o Adriano estava. E eu sei, se perguntar para a Dona Helena, vai falar para ela se foi fácil. E eu sei que tem lutas que travam, né, Dona Helena? Ainda hoje. Mas a Dona Helena é um exemplo de mãe que poderia ter dado desculpa e falado: eu estou na igreja, estou buscando a Deus, e olha o meu filho, o jeito que está, olha a situação do meu filho. Poderia ter desistido e nem estar na igreja hoje. Mas ela não desistiu, ela está na igreja, ela não desistiu do filho, e ela viu resultados na vida do filho. Então não é só aqui na Bíblia, queridos, tem ao seu lado. Olha para o seu lado, olha para o seu irmão. A Tamires é jovem. Tamires poderia ter desistido no meio de tanta luta que ela passou, ter se revoltado, chutado o pau da barraca. Quer saber? Estou servindo a Deus. Como é que eu estou servindo a Deus e passo por essa enfermidade? A cirurgia que não sai. Olha a situação que eu estou vivendo. Estou servindo a Deus. Do que me adianta ir para a igreja? Quer saber? Eu vou para o mundo e vou curtir a vida no mundo. Pelo menos lá eu vou ter prazer e vou viver do jeito que eu quero. Porque servir a Deus sofrendo do jeito que eu estou? Poderia ter feito isso. Então a Tamires é um exemplo sim de uma jovem que não abriu mão. Foi fácil? Vai perguntar para a Tamires. Tenho certeza, vai perguntar se teve vezes que no coração dela, às vezes ela, eu não sei porque está acontecendo isso. Vai perguntar se não deu vontade de parar. Vai perguntar se não deu vontade de desanimar. Vai perguntar se às vezes no coração não vem um misto de sentimentos, às vezes querer se revoltar. Vai perguntar. A Michele, estou lembrando uns aqui. A Michele hoje está aqui com o marido dela. Mas durante um bom tempo ela clamou, buscou a Deus para o seu marido voltar para a igreja. E ainda clamou para o seu marido que viria o seu marido no ministério ainda. Mas enquanto ela estava lutando, não era uma realidade no mundo físico. Mas ela lutou e não desistiu de lutar pelo seu marido. Hoje está aqui o Tiago, uma bênção no ministério com a gente. Mas ela lutou pelo seu marido e não desistiu. Agora vai perguntar se foi fácil. Se às vezes não teve momentos de desistir. Vai perguntar se de repente não teve momentos até no casamento que deu vontade de desistir do casamento. Vai perguntar. Então aqui, queridos, eu estou dizendo isso para que mostre para você e para mim que tem exemplos de pessoas que perseveraram, lutaram, não desistiram e que é possível e não tem desculpa para ninguém. Não tem desculpa. Em Deus é possível. Amém? Em terceiro e último lugar que eu falei: mas pastor, como que eu não desisto? Como é que eu faço para não desistir de lutar? Agora esse ponto, se você quiser saber, você vai ter que vir semana que vem, porque não dá. Porque hoje não vai dar tempo da gente terminar. Semana que vem eu vou terminar a mensagem, que eu falei aqui: motivo para não desistir e testemunhos que diz que é possível não desistir. Agora como é semana que vem, Claudinei? Volta no próximo episódio, tá bom? Mas eu vou dar uma tarefinha para você ajudar você um pouquinho na curiosidade. Até a semana que vem. Leia Hebreus capítulo 12 inteiro e medite. E de repente você vai chegar aqui e você vai ajudar o pastor a pregar. Leia Hebreus capítulo 12 e medite em todo esse texto. Que você vai ver coisas de como
É possível. Como não desistir de lutar? Como ir até o fim? Amém? Deixa eu pedir para você se colocar de pé por um instante. Nós vamos encerrar aqui na transmissão. Eu vou despedir o pessoal na transmissão, mas depois nós vamos só tocar um louvor juntos aqui. Mas eu quero só encerrar o pessoal da transmissão, dizer àqueles que estão nos acompanhando online, queridos, que Deus os abençoe. Que você não desista, que você permaneça firme. E eu quero dizer para você, porque tem recompensa tanto aqui, para o tempo presente, mas principalmente para a eternidade. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, e que essa palavra te fortaleça, para que você permaneça firme e você chegue até o fim, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos.